Não sei. Minha gente, vamos falar um pouquinho sobre a nossa experiência com Jesus. Tem até um cântico, a gente chamava de corinho na época. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim, certo? E como nós falamos, o discipulado continuado ele exige 4 ferramentas básicas, que é o pré-evangelismo, falamos dele, o evangelismo, estamos falando dele, o pós-evangelismo 1, que é orientar a pessoa nos primeiros passos, e o pós-evangelismo 2, que é o básico da fé. Vamos tratar da segunda parte da faixa 1, que é o evangelismo, na questão de alcançar perdidos, que é a pescaria. Lendo de novo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20 e 21, na Bíblia na linguagem de hoje. Todos juntos então, vamos lá? Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo da lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. E aí, o relacionamento com pessoas na faixa 1 do estágio alcançar tem algumas partes. Falamos já sobre o esboço fiel lá atrás, e a gente vai falar um pouquinho sobre o testemunho pessoal agora. É bom lembrar, né, que evangelismo é o como fazer com que o evangelho alcance outra vida. A evangelização ela pode ser pessoal, ela pode ser com literatura e ela pode ser com pesquisa religiosa. Vamos tratar hoje da evangelização pessoal. A evangelização pessoal tem o esboço do pescador, que é o que nós estamos tratando aqui, que pode ser para um encontro marcado ou um encontro casual. E o esboço do pescador é uma orientação para ajudar o pescador de almas na sua missão de alcançar perdidos. O esboço abrange o fiel, o testemunho pessoal e a estrada de Romanos, ou estrada romana. Falamos do fiel e agora vamos falar do testemunho pessoal. Neste tempo em que a subjetividade é o que importa, o testemunho pessoal vem a calhar. Por mais que alguém não creia em Deus, não acredite na igreja, duvide do pastor, não pode negar a constatação da transformação da vida de uma pessoa que ela conhece ou de quem ouviu falar. O indivíduo ele pode, esse negócio de Bíblia foi escrito por um homem, pastor, é tudo safado, negócio de igreja, essa gente, um bando de fariseu, tudo santarrão, puritano, mas o colega de copo dele que não bebe mais, o cara que cheirava com ele e agora pega o dinheiro do pó e coloca para pintar a casa, comprou um carro novo, ou seja, isso ele não tem como desmentir. Assim, ele pode discutir as questões teóricas, doutrinárias, ele pode discutir a denominação, ele pode discutir a origem da Bíblia, ele pode discutir isso tudo, mas o colega dele de copo que não é mais, entende? Deu para entender? O colega dele que saía com todo mundo e agora o cara tá ali, casado, bonitinho, e sabe como é que é amigo, né? O cara faz teste, faz o quê? Aí nisso vê que realmente o amigo mudou, faz sim. Então, porque isso daí deve ser conversa, não sei o que lá e tal. E quando vai ver, rapaz, o cara mudou mesmo. E isso não tem como discutir. Por isso que o testemunho pessoal ele é muito importante nesse período de individualismo, né, de subjetividade, porque o que é verdade hoje? Verdade hoje é de cada um sente um negócio no seu coração, entendeu? Essa é a minha verdade, pode não ser a sua verdade, não estou fazendo juízo de valor, mas essa é a mentalidade da época, tanto que às vezes numa discussão a pessoa fala assim, não, mas essa é a sua opinião. Aí eu falo, claro que é a minha, pô, não sou eu que estou falando, mas assim, já é a pessoa querendo botar uma barreira do tipo, você pensa assim, eu não.
Isso é certo para você, para mim não. Antes não era assim, antes o certo era certo. Antes verdade era verdade. Entende? Antes o texto da Constituição dizia A, era A. Agora o texto da Constituição está escrito A, mas aí, né, 11 pessoas dizem que A é B e acabou. Acabou. Eu estou escutando ultimamente, né, nas últimas discussões em alguns programas de rádio, texto, né? Eu estava lendo um artigo é uma revista eletrônica de advogados, né, Jus Brasil, que estava sendo comentada a questão das interpretações momentâneas que acontece na Suprema Corte. E o cara não estava fazendo juízo de valor, ele não estava falando se A ou B estava certo ou errado, mas falando sobre esse novo jeito da Suprema Corte trabalhar, que não era o jeito que a Suprema Corte trabalhava há 10 anos atrás, por exemplo, ou há 15 anos atrás, só para ter mais ou menos uma ideia. E nesse caso, a gente verifica que assim, até a questão da lei, a própria palavra homofobia, eu aprendi na escola que homofobia tem a ver com aversão, ódio, alguma coisa assim, e não discordar, entende? Então, você percebe que até as palavras têm outros significados. Então, a gente está vivendo num tempo que cada lugar tem sua verdade, cada pessoa tem a sua verdade naquele mesmo lugar, e se bobear dentro daquela cabeça ali tem vários pontos de vista. Então, a coisa está complicada. E num período como o nosso, a gente vai perceber que não tem como discutir a transformação pessoal de alguém. Geralmente o testemunho pessoal se resume em nossa condição antes de Cristo, quem eu era sem Jesus e ou quando me afastei dele, nosso encontro com Cristo, qual o meu estado antes do encontro ou do reencontro com Jesus, e nossa condição depois de Cristo, quem sou hoje com Jesus e o que me espera. Aí a gente pode ver o exemplo de Paulo em Atos capítulo 26, versículos 1 a 23. Não dá para a gente ler aqui, porque é muita coisa e a gente tem pouco tempo, mas vamos observar o seguinte: Atos 26, versículo 5, quem pode ler aí? Atos 26, versículo 5. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos 26, 5. Atos 26, 5. Atos 26, 5. Então é só ler. Amém. Amém. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Então Paulo está deixando claro que ele era um religioso extremamente dedicado. Gálatas 1, versículo 13 e 14. Quem achou, diga eu. Gálatas 1, versículo 13 e 14. Quem achou, diga eu. Gálatas é mais difícil que Atos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios. Achou? 1, 13 e 14. Pois já ouviste qual foi a outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguir a igreja de Deus, e ao assolado. Foi? Não. Outra coisa com isso. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu país. Então a gente, por exemplo, vai observar que Paulo, ele era, além de ser um religioso extremamente dedicado, ele era um cara acima da média, certo?
Então, assim como Paulo, ele tinha um perfil antes da sua experiência com Jesus, você também. Paulo contou, você pode contar. No capítulo 26 de Atos, versículo 10. Quem achou, diga eu. Atos 26, 10. Mateus, Marcos... Opa, vai. E foi o que fiz em Jerusalém. Recebi a autorização dos chefes dos sacerdotes e prendi muita gente do povo de Deus. Quando era condenado à morte, eu também votava contra eles. Então a gente percebe que além dele ser um religioso extremamente dedicado, ele era mau. E versículo 11, quem pode ler? Atos 26, 11. Quem achou, diga eu. Vai, lê, Carla. Castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Ou seja, Demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguiam. ele machucava as pessoas de modo as pessoas negarem a fé de Jesus por causa da dor que estava sentindo. Ele tinha prazer de fazer a pessoa, por causa da dor, negar Jesus. Olha como é que é o negócio. Então, quem eu era sem Jesus? Paulo conta a experiência dele. Agora, qual o meu estado antes do encontro ou reencontro com Jesus? Gente, tem algumas pessoas nos assistindo aqui, mas dentre essas pessoas tem um lírio entre os espinhos, que é a minha amada entre as outras mulheres. Sou bobo não, velho. Então vamos lá. Quanto a isso, seguindo capítulo 26, versículo 12. Quem achou, diga eu. Vai. E Paulo continuou. Para isso, fui à cidade de Damasco, levando autorização e ordem do chefe dos sacerdotes. Certo, ele está indo para Damasco. Versículo 13, leia aí, Renato. Foi Renato ou Kleber que falou eu? Ao meio-dia, o rei viu no caminho uma luz do céu, que excediu o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. Versículo 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, hoje que me persegues. Versículo. Sim. Vai, não, pode citar. Dura coisa. Por que me persegue? Dura coisa de Recalcitrar. recalcitrar contra a guiante. Exatamente. Acredito que nem todo mundo tem essa versão aí com recalcitrar contra os aguilhões, né? O seu é? O seu também? Seu também? A sua tem isso ou não, Patrícia? Versículo 14. Coisas. Tranquilo. Então, ele está indo para Damasco. Ao meio-dia, viu uma luz no céu que o envolveu. Ouviu uma voz que lhe falava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ele está contando o estado dele, do seu encontro. Percebe que Paulo fez isso para dar o seu testemunho. Como foi o nosso encontro com Jesus? Entende? É importante você ter isso em mente na hora de falar com a pessoa, como foi a sua experiência, ou o seu reencontro, se é que você quer bater na tecla de quando você voltou para o Evangelho, porque tem gente que enfatiza mais o dia da reconciliação do que necessariamente o dia da decisão, até para de alguma forma falar com aquela pessoa que não sabia que ela era crente, né? Porque às vezes você é colega de copo de um cara, você é afastado da igreja e o cara não é. Então você está voltando. Se você disser que você já era lá atrás, antes de tomar as Brahma com ele, fala assim: fala sério. Porque na cabeça das outras pessoas, um crente não faz isso. Quer dizer, aqui no Brasil, né? Lá fora rola um show, porque a gente sabe. Mas
quanto a questão de você falar da sua experiência ali, o cara, realmente você mudou, certo? E perguntou então quem falava e ouviu que se tratava do próprio Jesus falando com ele, o qual chamou para servi-lo. Ainda em Atos, capítulo 26, versículos 15 a 18. Quem pode ler, por favor? Atos 26, 15 a 18. Ninguém achou, não? Vai. Disse eu: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isso te apareci, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas em que me tem visto, como daqueles em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te enviei, para lhe abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Perfeito. Entende que o próprio Jesus contou para ele o que esperava dele. Nem todo mundo vai ter uma experiência traumática como essa, mas a gente, dependendo da idade da gente, da capacidade da gente de aprender e de refletir, a gente lembra inclusive o que o pastor pregou. Eu batizei uma jovem que ela se converteu com a minha apresentação da Estrada Romana, sendo que foi através de um DVD. Ela assistiu o DVD e depois ela mandou uma mensagem para mim dizendo que ela tinha orado no final comigo pelo DVD e tinha se convertido. E aí depois eu fui e a batizei, está membro na igreja até hoje, entende? Então é algo que, assim, como é que eu posso dizer? Paulo está lembrando do momento de encontro dele e o que ele ouviu da parte de Deus, e você pode contar a sua experiência. Segundo os Coríntios 5,17, a gente já conhece, mas ainda assim, quem achar, diga eu. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas devem já passar. Desde que tudo se transforme. Quem pode ver aí Gálatas 6,15? Vai, Gálatas 6,15. Ih, que tanto que abre Bíblia hoje, né, gente? 6,15. Isso. Pois nem a circuncisão e coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser nova criatura. Só 15, né? Exatamente. Então, a questão principal não é circuncisão ou incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, quem eu era sem Jesus ou quando me afastei? Paulo era um religioso extremamente dedicado, contribuiu para a prisão e morte de muitos cristãos, perseguiu e maltratou muitos cristãos. Qual o meu estado antes do encontro ou reencontro com Jesus? Paulo estava indo para Damasco, ao meio-dia viu no caminho uma luz no céu que o envolveu, ouviu uma voz que lhe falava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntou então quem falava e ouviu que se tratava do próprio Jesus falando com ele, o qual o chamou para servi-lo. Agora, quem sou hoje e o que me espera? Paulo obedeceu às orientações do Senhor, ainda em Atos 26, versículo 19. Quem pode ler? Vai. Atos 26, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Beleza, desculpa, eu fui olhar para o relógio. Paulo obedeceu às orientações do Senhor. 20, quem pode ler? Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então ele deu testemunho para quem estava a seu alcance do que ele viu e do que ele ouviu. Versículo 21, quem pode ler? Por causa disto, algumas coisas de Deus me prenderam, e estando eu no templo, e tentaram matar. Então a gente percebe que ele, de perseguidor,
passou a ser perseguido, certo? E aí, no versículo 22, quem pode ler? E 23. Mas alcançando o socorro de Deus, anda até ao dia de hoje permaneço, dando testemunho a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então ele já está dizendo que agora ele é uma outra pessoa. A missão dele agora é outra. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 5 a 9. Quem pode ler, diga eu. Ora, a mensagem da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E agora, primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 3 a 6. Cadê você? Estava aqui, foi arrebatado. 3 a 6. Ora, sabemos que temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Toma. Então vamos lá. Velho, o negócio é sério aí. Então a gente percebe, né, que ele começou a falar da fé em Cristo, que o transformou em um novo homem. Paulo agora é outro cara, certo? A tarefa para agora é você escrever seu testemunho pessoal com partes A, B e C. Quem era Carla sem Jesus, qual o estado da Carla antes do encontro com Jesus e quem é a Carla hoje e o que espera a Carla. A mesma coisa para cada um de vocês. Para casa é a memorização da estrada romana, convidar pelo menos uma pessoa para o culto, oferecer sua casa para um frente de quintal mais uma vez. E algumas observações. Se você recebeu a vida eterna quando criança e viveu praticamente toda a sua vida na realidade da igreja, enfatize os benefícios da vida eterna. Fale dos seus sentimentos, propósitos e interesses influenciados por seu relacionamento com Cristo. Por que isso? Porque é muito comum a pessoa falar: mas eu nasci na igreja, nunca matei ninguém, né? Nunca, nunca roubei, nunca fumei, nunca bebi, eu não tenho nada para contar. Só que a questão não é essa. A questão aqui é de você falar, né, sobre os benefícios da vida eterna, o que você recebeu, certo? E de você falar dos sentimentos que você tem, os propósitos que você tem, os interesses que você tem por causa do seu relacionamento com Jesus, de modo que a pessoa olhe e fala assim: poxa, eu quero isso para mim. E mesmo que a pessoa diga: mas você nunca passou por isso, para você é mole falar, aí você pode inclusive pegar personagens bíblicos, como o caso do próprio Paulo. Paulo era ruim, tá claro isso aqui, certo? E é importante, gente, as pessoas elas podem discutir o sermão, as pessoas podem discutir as doutrinas, elas podem discutir as opiniões.
mas elas não podem discutir sua experiência pessoal. Isso elas não podem. Lembra dos bebum, amigo do cachaceiro? O camarada largou a cachaça. Isso ela não tem como discutir, é fato. A menina saía com todo mundo, não tem como discutir, ela mudou, é fato. Entende? Tem coisa que é o seguinte, não tem que se discutir. Você pode discutir doutrina, igreja, denominação, tal, mas isso não tem como. Elas podem não acreditar em nenhuma palavra, mas elas precisam admitir os fatos ao constatar sua vida transformada por Jesus. Então, essa é a questão principal para a gente bater na tecla, beleza? Agora, deixa eu ver aqui. Isso, exatamente. Vamos agora para a nossa atividade. Eu estou fechando o vídeo para isso.